noite a todos. São 19 horas e 30 minutos do dia 4 de agosto de 2020. Estamos ao vivo pelas redes sociais do Instituto Mayra Eliane, como vocês podem conferir aqui na tela. Estamos aqui hoje para lançar o livro O Cearense Revelado, uma jornada via DNA desvenda nossa ancestralidade. Esse livro foi editado pelo Instituto Mayra Eliane e consolida a pesquisa GPS DNA Origens Ceará, que rastreia nossa ancestralidade. Ao meu lado, o presidente do Instituto Mayra Eliane, meu querido Dr. Igor Queiroz Barroso, que prazer. Teremos também a participação especial do professor Iran Elhaik, direto da Suécia. O professor Elhaik, que é biogeneticista, foi consultor dessa pesquisa e autor da metodologia GPS, que nós utilizamos nessa pesquisa. GPS significa Geographic Population Structure. Você pode enviar a sua pergunta ou comentário através das nossas redes sociais. A venda desse livro, O Cearense Revelado, começa agora e cada um de vocês pode adquirir o livro apontando o seu celular para o QR Code que está aqui no canto da tela. Bem, pessoal, para darmos início ao nosso lançamento, a esse lançamento remoto, nós vamos mostrar agora a conversa que nós realizamos com o professor Iran Elhaik, direto da Suécia, melhor dizendo. GPS DNA Origins. Yeah, absolutely. The pleasure is entirely mine. Professor, first of all, I would like to know if you explain how the GPS methodology work. Absolutely. GPS Origins is based on a paper that we published in 2014. Was published in Nature Communications. That was the original tool, and what it did, it converts DNA information into geographical coordinates. Later that year, we were approached by this company, the DNA Diagnostic Center, and they asked us to develop a more advanced version of this tool called GPS Origins, which traces the origins of both parents. We saw the value in that, since all people have two parents and they may be from different origins, in which case the original tool will not cover. We saw the value in developing GPS Origins that breaks down the ancestry into global gene pools and use this information to say, to localize where the one's parents are from and trace their migration routes backwards to their countries of their ancestral origins. It can then take in account historical information from those places where the DNA predicted the parents to be and try to explain what motivated one's ancestors to move from place to place. So this is what the tool does. Why the Phenoscandia gene pool is so high in our work? Yeah, so this happened. The Phenoscandia is the gene pool that is very well localized in Iceland and Norway and a little bit in England
where the frequencies there are between 30 and 66%. The average that we've seen in your sample was 11%, which is the same as what we see in Portugal. So it's not extremely high. We have seen one person with 18%, I believe. So it's still within the acceptable range for this area in West Northern Europe. But it's not extremely high. Extremely high would be over 50%, which is what we see in Icelandic people and people from Scandinavia. When Fennoscandia came to Brazil, it is not that Scandinavians came to Brazil as much as the ancestors of the Scandinavians went to Scandinavia and elsewhere. They moved the same gene pools with them as they spread it around. And there are a lot of peoples who moved from place to place with their gene pools. For example, the Bell-Beakers, they moved to Spain, but they also came from Germany, and then they moved to England. So it's the same people, but they moved their genetic variation to different localities and making those regions more homogeneous for a short while. And then we start seeing different scenarios in Germany and different scenario in England, different mixtures, which once again create new genetic variation that distinguish these two populations. And it's the same process that happened that what we see today in Brazil. We see people of Western European origins moving to Brazil and moving their genetic variation with them, only to mix it again with the people they encountered once they met in Brazil. It's a huge melting pot, and that came up very strongly in your results. If the size is a good sample size? It is a good sample size for initial survey. Absolutely, we're making the first steps. We don't know what we're going to find. We don't know what questions we want to ask. We want to understand, get an idea of the scope of the genetic variation in Brazil, and to answer these questions. And we see that we got very good answers. We got very large genetic diversity, different origins, just what we would expect from the general population. We can say two things based on the results. Number one, that the sample size was good. And number two, that there was a good coverage of the population in Brazil. But to make more specific conclusions, make inferences about the recent past, the colonial period, the most ancient past, we need large sample sizes. And I hope this study would be just the first step in an ongoing effort to study this population. Yes, the origins this in Ceará state. Yeah. So what we see in your results, we see a huge diversity. On average, Brazilians have more gene pools than any other single population in the world, which is a test to just how diverse and heterogeneous Brazilians are. And with some people showing up to 30 out of 40 gene pools. The only gene pools that are poorly represented in the sample that you provided are those in East Asia and Central North Asia, Eurasia, so Chinese, Russians, Mongolians, a bit of Southeast Asians. These gene pools are not represented in Brazilians. Other than those, you have everything else. Okay. And that's quite remarkable, because it tells us a lot about the origin of the population, about the preservation of those gene pools. It's one thing to have starting with gene pools, but it's another thing to maintain them and protecting the people and making sure everybody can flourish and retain the signatures of their ancestral origins. So it's quite fascinating. Some people reduces the Fennoscandia gene pool to Vikings. You think is just a stereotype?
I believe there is a trend of to exaggerate and picking on results that would make people read newspapers, and that's okay to a certain extent. That's how newspapers sell. We can talk about the court culture and the X culture, and a lot of other cultures that don't even have names, but then nobody would read the article. It is correct that the Finno-Scandia gene pools is very localized to Iceland, but and regions in Scandinavia and England. And it is true that there is a Viking history in this region, but there is also history of other people who came after the Vikings. Today's modern-day populations are not replica of ancient populations, and a recent study showed that today's Icelandics are not replica of the ancient Vikings, which we know from the DNA sequence from ancient Vikings. There were a lot of mixtures with English and other populations that came up. So yes, I would agree there is a Viking contribution to these gene pools, but it's not the only one. So it is important to understand human history, and when you read these kind of articles, and I hope that it would motivate people to continue and read history and explore and understand how different populations came to be and integrate or not, and ended up in our genome and left their genetic legacy in our genomes and our genes. I hope that's our shared goal with science and the journalists. The theory of races attests that human can be divided into biological racial groups that are distinct from one another, and significantly distinct from one another. And this theory has been discredited since the works of Lowenthien in 1970, where he showed that human populations are actually very, very similar to one another, and the genetic distance between them, differences between the continental groups or racial groups, is about 10%. I later replicated this work with the much larger data sets, and I found 12%, so same magnitude. So there is no support to the fact that human can be classified into racial groups. But if anything that comes out of this work is just how heterogeneous the Brazilian population is and how widespread their origins are over all the continents. So those results show the exact opposite of the predictions of racial theories, which shows that everybody are mixed and everybody have origins from different regions. That's the exact opposite of what racial theory says. I have a lot of doubts about polemic ideas from outside. Yes, it is important to have those questions asked and have those debates and continue and educate the public about genomes and genes and origins and history. And I'm delighted and honored that I got an opportunity to participate and consult in this effort, and I hope it would be just the first step, because I think there is a lot of work ahead of us. Even though these data are not designed for medical usage, it will have produced knowledge that will be useful for medical and other fields of studies, because at the end of the day, we all want to ask the same questions. Who are we? Where did we come from? And how can we make our study in cancer or autism or mental disorders more accurate by answering those questions? Because otherwise, it's a bit of a mix, which dilutes the results and studies fail. Thank you very much for helping me. I really appreciate talking to you. The pleasure is entirely mine. Thank you. Puxa vida, a participação do professor Iran Elhaik foi a espinha dorsal nesse mapeamento genético. Eu tenho que agradecer a disponibilidade do professor. E hoje o Diário do Nordeste publicou a íntegra dessa entrevista, que foi gravada previamente. Nós gravamos previamente até para nos dar mais segurança de que a fala do professor Elhaik não seria comprometida por problema de tráfego pesado na internet.
Vamos agora conversar com o Dr. Igor Queiroz Barroso, que foi o motor dessa pesquisa. Ele foi provocado por um texto do Roberto Pascoal Barroso, seu tio. E eu queria, Igor, que a gente começasse essa conversa. Pode começar essa conversa com você falando da sua motivação. Qual foi o que te provocou a fazer essa viagem incrível via DNA? Antes de mais nada, Luiz Sérgio, eu queria lhe desejar uma boa noite e boa noite a todos os que estão nos assistindo pelas redes sociais. Acredito que não estamos aqui por acaso. O trabalho que realizamos há anos no Instituto Mayra Eliane já nos conduzia para este momento. Em 2017, por exemplo, relançamos a obra O Cearense, que foi escrita pelo meu avô Pascoal Barroso na década de 60. E agora estamos aqui para aprofundar ainda mais a semente que ele plantou no cearense. Meu avô faz uma análise do que é a cearensidade, trazendo questões como a origem e os traços culturais do nosso povo. Ele dizia na obra que os cearenses têm uma modalidade própria de ser, de falar, de agir e de afirmar-se, que não se confunde com qualquer outra. E acredito nesse pensamento dele. Por isso, idealizamos essa pesquisa inédita no Brasil, analisando o DNA de dezenas de cearenses, oriundos de várias regiões do estado. Nesse livro que estamos lançando hoje, chamado O Cearense Revelado, uma jornada via DNA desvenda nossa ancestralidade, trazemos os resultados desse estudo, utilizando a metodologia do professor Eran Elhaik, nominada como GPS, sigla que significa Geographic Population Structure. E aqui no Ceará tivemos o apoio técnico do Dr. Evangelista Torquato. Me sinto lisonjeado em estar aqui hoje para falar sobre a nossa história, sobre o nosso povo, o povo cearense. Pois é, Igor. Estamos aqui nessa live e a gente, aqui por trás, tem uma série de pessoas que colaboraram para realizar essa obra. Eu não posso deixar de citar a doutora Valéria Serpa, vice-presidente do Instituto Mayra Eliane, o pessoal da Engaja, Daniel, o pessoal da produtora que está nos proporcionando Concordo esse com você, encontro. Luiz Sérgio. E esse trabalho é um trabalho de muitas mãos, né? Você sabe, trabalho de muitas pessoas. A gente consultou muitas pessoas. Eu lembro da doutora Maiana Zatz, do Projeto Genoma, que nos recebeu em São Paulo. Isso. Eu lembro do pessoal do Lembro Mendelek. que a gente conversou sobre isso, né? Exatamente. Mas, Igor, então, eu acho que todo mundo está curioso para saber por que você quis levar a efeito essa utopia do professor Pascoal Barroso, que já naquele livro O Cearense, do final dos anos 60, tinha a meta, o objetivo de desenhar a nossa ancestralidade. Bem, Luiz Sérgio, como empresário, administrador de empresas, eu sou impulsionado a metas, a cumprir metas. E quando o tio Roberto deixou o desafio na contracapa do livro O Cearense, na segunda edição que nós fizemos, eu me senti impulsionado a cumprir aquela meta, a continuar, a chegar mais perto do que o Pascoal tinha começado. Onde ele iniciou a trajetória, eu queria alçar, chegar mais perto da verdade. E aí, sabendo que eu não poderia fazer isso só, eu chamei você para essa aventura comigo. Eu lembro, Igor, que as nossas conversas foram meio penosas, porque a gente não tinha ideia de qual caminho seguir, até chegarmos à ideia de fazer um rastreamento genético. Foi um processo
compartilhado contigo, com Valéria. Nós partimos de um brainstorm, né? Foi um grande brainstorm que se repetiu várias vezes. Né? Várias vezes. E aí nós descobrimos essa metodologia do professor Alhaik, e que é relativamente inacreditável, né? Porque sem a consultoria dele, sem o método dele, nós não teríamos chegado aonde chegamos. E ainda precisamos da ajuda do Dr. Torquato, né? O doutor Evangelista Torquato foi fundamental. E ele tem uma mensagem, não pode estar aqui, porque nesse momento está no centro cirúrgico, um acidente com uma paciente sua, mas ele mandou uma mensagem gravada, e vamos ouvir aqui a mensagem do nosso parceiro, o doutor Evangelista Torquato, que foi interlocutor nosso nas discussões de quais caminhos seguir na pesquisa. Vamos. Vamos ouvir o doutor. Olá, eu me chamo Evangelista Torquato e venho aqui dizer que nós participamos da pesquisa feita pelo jornalista Luiz Sérgio Santos, contribuindo principalmente quanto à questão do envio de material genético para fora do país, visto que, por tratar-se de uma clínica que trabalha nesta área, já tem know-how nesta área, com material biológico, por vezes entrando no nosso país ou saindo dele, nós demos a contribuição a este livro através desta ajuda. Talvez este livro seja uma reedição do livro O Cearense, onde se tenta descobrir a origem genética do nosso povo. Acredito que isto vem apenas dar uma contribuição a mais para as descobertas da nossa origem genética. Muito obrigado. Muito obrigado, doutor Evangelista, pela sua interlocução, pela sua ajuda, pelo seu diálogo e pelos caminhos que o senhor apontou para todos nós. O doutor Evangelista é um amigo antigo, um parceiro potencial, e eu acho que esse é o primeiro momento de outras travessias. E é assim que eu o considero, Luiz Sérgio. Mas, Igor, eu estou vendo aqui que tem muitas perguntas chegando. Tem aqui o Pedro de Sobral, ele manda mensagem dizendo que é uma excelente iniciativa do Instituto Mayra Eliane, dizendo que o presidente Igor Queiroz está de parabéns por ser um incentivador da nossa cultura. E a Alexandra Souza diz: há a possibilidade de um estudo como esse modificar os livros de história do Ceará? É uma boa pergunta, eu não havia pensado nisso. O que você acha, Igor? Bom, eu acho que potencialmente será que esse sim. livro vai fazer parte da grade escolar? Eu não sei. Modificar os livros de história. Eu acho Luiz que... Sérgio, aí o futuro ele se modifica a partir do presente. Não é verdade? A gente vai modificando, como Newton, como Einstein. Esses caras vão modificando. E a gente está modificando o nosso presente a partir do momento que a gente une um empresário, um jornalista, um geneticista e move o mundo. O que a gente pode dizer é que essa pesquisa é inovadora no Brasil. No Brasil, né? E ela, a Júlia mandou uma pergunta, perguntando se os dados vão ser publicados. Os dados estão no livro, estão disponíveis a partir de agora. E o que está acontecendo é que cada um de vocês pode ter acesso ao livro. O livro
está disponível já, é só apontar a sua câmera do seu celular para o QR Code que aparece aqui no canto da tela, que você adquire um exemplar. Mas, Igor, os resultados dessa pesquisa, eles mostram os vários pools genéticos da metodologia do Dr. Elhaik. Sim. E isso mostra esse caldeirão genético que é o cearense. E como é que você recebeu a pesquisa? Porque, de certo modo, todos nós também fomos surpreendidos pela gama de pools genéticos que aparecem nessa pesquisa. Isso mostra que o cearense, o brasileiro, mas principalmente o cearense, ele é uma mistura do branco europeu, do ameríndio e do negro africano, como o próprio Gilberto Freire já nos conta em Casa Grande Senzala. Casa Grande Senzala. Mas o dado que me chama a atenção do resultado do GPS é essa diversidade. Não, e que o branco europeu, que a gente pensa que é só o português puro e simples, ele veio misturado com essa descendência viking. Porque como é que você explicava que tem um cearense lá no interior do Ceará, louro de olho azul? Como é que você explica isso, Luiz Sérgio? Um caboclo louro de olho azul lá no interior do Ceará. O curioso... É claro que a gente diz que todos nós somos café com leite, eu, você, sim. Mas tem uns que escapam que são louro de olho azul. Isso é explicado, então, por esse fluxo genético, né, que foi transportado para o Brasil pelo português e pelo espanhol. Agora, eu gostei que você avançou na explicação da braquicefalia, que o meu avô Parsifal levantou a bola e você fez a cortada aqui, nessa edição, viu? Tem um capítulo. Eu gostei muito do que você escreveu sobre braquicefalia. O professor Elhaik me deu as fontes. Foi o professor Elhaik, foi? Ele me deu as Falou fontes. que o Leonardo DiCaprio tinha braquicefalia. Não, o Leonardo DiCaprio já foi já foi você, um aperitivo foi, nosso. Maldosamente foi você, foi? O Leonardo Espera aí, DiCaprio, o Leonardo DiCaprio é braquicéfalo também, né? O Leonardo DiCaprio é 100% cearense, né? Com aquele platô. Ele tem um platô. Ele tem um platô. E esse da capítulo, turma do Parsifal e do Castelo... Do Castelo Branco. Do Castelo Branco. Que o Castelo Branco, nosso presidente Castelo Branco, cearense, muito amigo da Raquel. Primeiro presidente da ditadura, né? Primeiro presidente da ditadura. Um grande estrategista. Eu tenho a maior admiração pelo Castelo, pelo seu intelecto. O Castelo... Depois foi alijado. Foi alijado depois, ele pela foi linha alijado, dura. pela linha dura. É. E ele não pretendia fechar a ditadura da forma que foi fechada. Ele não pretendia. E eu adquiri agora, recentemente, a biografia dele pelo Lira Neto. Lira Neto, saiu a segunda edição. O Castelo, falar sobre o Castelo é tentador. É o protótipo do nosso cabeça chata. Você imagina, isso não é nem ensinado nos nossos livros de história. Nós tivemos um cearense que foi presidente da República. A gente é ensinado isso nos livros de história? Um grande intelectual. Não somos. Foi. Pronto. Mas, Igor, ainda sobre o cearense. Nós tivemos o cuidado de desenhar no livro os fluxos migratórios. E também nós tivemos o cuidado de recuperar em um capítulo a história do cearense do professor Parsifal Barroso. Isso. E a relação do Parsifal com o Gilberto Freire é muito valorizada no livro, porque foi o Gilberto Freire quem estimulou, né? Quem estimulou o Parsifal. Como o tio Roberto me estimulou, né? A vida é assim, né? Uma pessoa estimula a outra e eu lhe estimulei, não foi? Sem dúvida. Você foi o motor desse trabalho. O motor desse trabalho. E às vezes a gente
Num faz o gol, né? Num dado momento, a gente estava meio tateando mesmo, até encontrar esse caminho do GPS. Tem um livro de um geneticista americano que me inspirou também muito no estilo, que é o geneticista Adam Rutherford, um livro espetacular, que eu até ia trazer para mostrar aqui, acabei esquecendo. Mas tem perguntas chegando na nossa live. Tem uma pergunta aqui do Leonardo da Costa. Ele diz assim: um gol de placa do Dr. Igor Queiroz. Parabéns por ter esse amor às suas raízes. Todo empresário devia se inspirar em você, Igor. Cara, muito obrigado por essas palavras. Agradeço de coração. Igor, é uma coisa curiosa esse depoimento do Leonardo, porque em alguns países existe um cuidado enorme em se conhecer os seus ancestrais, os seus fundadores, os fundadores da pátria, né? Cara, a nossa religião cristã diz para honrar pai e mãe. Eu vou um pouquinho mais longe, nas religiões orientais diz que a gente deve honrar os ancestrais. É mais do que pai e mãe. Então, eu sigo essa doutrina. Então, aqui eu trago honra para Pacifal Barroso. Igor, a Cíntia, que está nos vendo agora, obrigado, Cíntia, pela pergunta. Ela dá uma sugestão, ela diz assim: sugiro esse tipo de estudo, que esse tipo de estudo seja mostrado para o nosso governador. Nossas raízes têm que ser sempre priorizadas e aprofundadas através de estudos. Se Deus quiser, eu farei chegar um exemplar desses à mão do nosso governador Camilo Santana. Agora, Igor, uma coisa que eu percebo, há uma repercussão nas redes sociais do livro. Eu acho que a originalidade da pesquisa, o ineditismo da pesquisa, isso talvez tenha sido o mais chocante, porque quando nós começamos o processo, nós buscamos no Brasil um laboratório que fizesse esse tipo de pesquisa. E nós não tínhamos ainda quando nós iniciamos. Agora já temos em São Paulo o Mendelix, onde nós estivemos. Isso. O Mendelix já faz esse tipo de rastreamento de ancestralidade. Mas eu acho que o nosso grande achado foi mesmo a metodologia GPS. Não, enquanto um dia desse eu vi no Fantástico, eles estão querendo mapear o genoma do brasileiro, não é isso? Isso. Enquanto eles estão começando o projeto, nós já estamos com o livro pronto, Luiz Sérgio. Nós já estamos com a pesquisa toda pronta. Nós largamos na frente, o Ceará larga na frente mais uma vez. O Ceará largou na frente mais uma vez. Primeiro Código Civil Brasileiro, quem fez? Clóvis Bevilacqua. Primeiro romancista do país? O José de Alencar. Aí eu nunca esqueço de citar o Alberto Nepomuceno. Alberto Nepomuceno. Que gênio da raça, total. Entendeu? A Raquel, a nossa Raquel de Queiroz, primeira mulher da Academia Brasileira de Letras. O professor Pasfal, né, que... Outro fora da curva. Total. Os empresários, o que é empresário do trigo, onde não se tem trigo, Ivens Dias Branco. O do gás, onde não se tem gás, Edson Queiroz. Visionários, total. Visionários. Impressionante. É uma raça. O que criou o ITA, Coronel Montenegro. Criador do ITA. Igor, tem uma pergunta. Cearense criou o ITA, queridos cearenses. E a gente não sabe disso. Igor, tem uma pergunta aqui da Luciana, ela quer saber como surgiu a ideia desse livro. Você já falou assim um pouco, ela pergunta, vocês pensam em lançar em outro país ou em outro estado? Afinal, tem cearense em todo canto. Tem. É por isso que o livro fica lançado na rede social através do Instituto Mayra Eliane. Né? Nós vamos chegar nas livrarias, né, à medida que a pandemia for baixando, mas nós vamos continuar a venda através do Instituto Mayra Eliane.
e entregando onde quer que for. Muito bem. Tem a pergunta da Júlia, ela diz assim: para a ciência é importante ser publicado esse estudo em uma revista científica. Essa missão de publicar o estudo em revista científica está Nas mãos do Dr. Elreich, né? nas mãos do Dr. Elreich, já há esse prévio compromisso e vamos aguardar. O ensaio O Cearense Revelado, que aliás eu tenho que fazer um registro, esse título foi num dos brainstormings com o Igor, e o título é dele, você tem um estalo. Eu tive um estalo, né? Um Cearense Revelado, como eu falei. Só para vocês terem uma ideia, foi um ano de conversa, foi um ano de vai e volta, até a gente encontrar um caminho, mais um ano de campo, a coleta de amostras aconteceu durante um ano, então foi um trabalho lento. E grandes descobertas. Sendo cobrado, né? Sendo cobrado. Cronograma. Tinha um cronograma. Meta financeira. É verdade. Acabativa. Cadê a acabativa? Cadê a acabativa? Agora, Igor, uma das coisas boas assim do campo foi encontrar pessoas espetaculares. A gente esteve lá... Professor Elreich, pessoal, vou dar o spoiler. Ele está tão empolgado com o que ele encontrou aqui no Ceará. Posso falar, Luiz Sérgio? Ele está querendo, querendo vir fazer um projeto de pós-doctor aqui no Ceará. Isso é fantástico para a nossa terra. Ele está ansioso por isso. Por quê? Porque ele viu essa amostra do cearense, é a primeira vez que acontece nas pesquisas dele no mundo. Essa diversidade de pools genéticos, ele nunca tinha visto. Se encanta pela nossa terra, pela nossa hospitalidade, por quem nós somos, pela nossa raça resiliente, calorosa. Então, Igor, potencialmente nós deveremos ter, no futuro, não tão longínquo, o Cearense Revelado 2, aí não seria mais a missão, seria mais a... Porque seria uma amostra bem mais ampliada, Sim. Porque ele quer comparar essa amostra com amostras antigas, que é um negócio assustador pelo tamanho como ele vai aprofundar, né? Do desafio. Como ele vai aprofundar no detalhe. Que ele se propõe, né? Então, eu acho que a ideia do livro é que tenha repercussão, que as pessoas comentem, que as pessoas comprem o livro, né? Vocês podem usar aqui o QR Code e adquirir o livro, comentar o livro e interagir com o Instituto, interagir com essa live, para que a nossa ideia, a ideia do Igor, é exatamente abrir a mente, não é, da intelectualidade, da historiografia, no sentido de mostrar novos caminhos. E a gente está dando uma coisa nova. Essa é uma coisa totalmente nova. Bem, nós estamos caminhando para o final, Igor. Nós estamos caminhando para o final. Nós temos que agradecer, né, ao Instituto Mayra Eliane, as pessoas que apoiaram essa pesquisa, e foi muita gente. O agradecimento aqui no livro são 3 páginas de agradecimento, né, sem esquecer os agradecimentos ao Roberto, né, Roberto Parsifal, que é um né? grande intelecto, uma grande memória. Meu tio, Roberto Parsifal. As pessoas de São Paulo, do Mendelix, que foram muito importantes em mostrar caminho, mas principalmente a você, porque sem você isso não teria acontecido. E eu fico muito honrado
de ter sido escolhido para coordenar e escrever esse texto. Para mim foi um aprendizado incrível. E a obra, como não poderia deixar de ser, é dedicada ao professor. Meu amigo, eu agradeço a você também, porque sem você, essa obra não podia ter sido feita. Vamos quebrar o protocolo, né? Vamos. Obrigado, amigo. Certo? Obrigado, viu? Pessoal, acho que a gente vai encerrar, né? É o final aqui. Por aqui, né? Vamos encerrar por aqui, né? Não é, Igor? É. Agradecer a vocês que prestigiaram a nossa live, agradecer ao Igor, ao Instituto Mayra Eliane, doutora Valéria Serpa, pessoal, Daniel da Engaja, Daniel da Engaja, pessoal da Engaja, que fez um pessoal trabalho, da R2, muito obrigado. que fez um trabalho espetacular. O Rodolfo, né, da R2. Rodolfo. Né? Todo mundo que trabalhou nisso, não é, Daniel? Como é, Daniel? Tá certo? Podemos encerrar? Ok. Então, Igor, você vai encerrar, por favor. Minha palavra para vocês é: acreditem na vida. A despeito dessa pandemia que nós estamos passando, a despeito do que aconteceu hoje em Beirute, no Líbano, não deixem de crer na vida. Sabe, eu poderia aqui dizer as palavras de cor do meu avô Edson Queiroz. Não deixem de crer na vida, de engrandecê-la pela decência e pelo trabalho. Vocês vão ter desafios. A vida às vezes é injusta. Mas não deixem de crer na vida. A vida pode ser maravilhosa quando você tem bons valores, tem bons amigos, bons companheiros. A vida vale a pena ser vivida. Eu acredito na vida. Muito obrigado. Boa noite.